Meus amados irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23. São dois versículos que nós vamos meditar nesse momento na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, meus amados irmãos, hoje eu irei falar sobre como é comparada a igreja do Deus vivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, intercedendo como um advogado fiel junto ao Pai, o qual, através do seu sangue puro e carmesim, redime todo pecador que confessa o seu nome. A igreja, ela é comparada como um corpo, e Cristo é a cabeça desse corpo, que governa a igreja e domina sobre todas as coisas. Inclusive, toda a terra pertence a Ele, pertence ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos ver essa questão aí, da igreja do Deus vivo, comparada a um corpo. Você vê diversas comparações da igreja, diversas passagens bíblicas, nós vamos ver aqui diversas passagens bíblicas onde mostra essa comparação, que realmente tem fundamento bíblico, que realmente tem uma direção aí da parte de Deus, os apóstolos, através do Espírito Santo de Deus, e até o próprio Senhor Jesus também, através das suas palavras, e também os apóstolos usaram essa comparação de que realmente a igreja é o corpo de Cristo e que realmente Deus falou através desses apóstolos que foram usados por Deus. Quem é esse Deus vivo? Quem é esse Deus vivo? Primeiro a gente vai meditar sobre essa questão aí. O primeiro ponto que a gente vai meditar é isso. Quem é esse Deus vivo? Que a Bíblia está falando. Esse Deus vivo, ele é Jesus Cristo, o Deus encarnado. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Isso está revelado em Efésios, capítulo 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios, capítulo 1 e versículo 22. Ok? Então, como a igreja ela é um corpo, e todo corpo tem a sua cabeça, que governa, que controla todas as coisas, que controla todas as funções do corpo, que comanda todas as ações do corpo, assim também esse corpo de Cristo, que é a igreja, ela tem a cabeça, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você vê aqui em Efésios, no capítulo 1 e o versículo 22,
que diz que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Está aqui, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então isso significa, meu amado irmão, um governo. Isso significa uma liderança. Isso significa um poder que está, ou aliás, um poder que pertence, né? Que pertence a Deus, que está nas mãos do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, que governa ali todas as coisas, que governa ali todos os membros desse corpo, que é a igreja. Tendo ressuscitado dos mortos, Cristo agora é essa cabeça da igreja. O líder da igreja. Quando você diz assim que Cristo é o cabeça da igreja, está falando que ele é o líder da igreja, é o líder maior. Isso não significa que não exista liderança na terra, existe, são aprovadas também por Deus. Lideranças aqui da terra como pastores e outras lideranças que existem na igreja, como diáconos, presbíteros, essas lideranças que todo mundo conhece que existe na igreja, né? Então, Cristo, ele é o líder da igreja, ele é esse líder maior que controla, que governa todas as coisas, onde toda a liderança da igreja, todos os demais líderes da igreja que estão aqui na terra, já são governados por essa cabeça, por esse líder maior que é Cristo. Essa liderança está falando sobre a suprema autoridade também sobre o mundo, ok? Então Cristo, ele não governa apenas a igreja, mas ele governa também o mundo. Quando eu estou falando do mundo, eu estou falando não do sistema pecaminoso, mundano, sistema mundano. Não é esse sistema mundano, sistema pecaminoso, ele é comandado pelo diabo, ele é comandado por Satanás, o sistema pecaminoso. Eu estou falando do mundo no sentido de todas as coisas pertencerem a Cristo. Ele governa o mundo, a terra, ele governa todo este mundo aqui, tudo que você vê neste mundo só existe pela permissão de Deus. Se ele quiser que uma coisa não exista, aquela coisa vai deixar de existir, mas se ele quiser que continue, continua e ninguém vai impedir, porque isso está no controle de Deus. Inclusive até os nossos passos, eles são controlados por Deus. Se Deus não permitir, a gente não dá nenhum passo sequer. Eu vou dizer uma coisa para você, nem uma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Se as árvores ficam verdes, é pela permissão de Deus. Se elas secam, se as folhas secam, é pela permissão de Deus. Se vem chuva sobre a terra, é pela permissão de Deus. Se Deus manda o frio, é pela permissão de Deus. Se Deus manda o calor, é pela permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus, porque Ele está governando todas as coisas. E glória a Deus por isso, porque Ele governa todas as coisas. Você já imaginou se o controle de todas as coisas estivesse na mão de um maligno? Como seria? Ora, ele já governa o mundo pecaminoso, que é Satanás governa o mundo pecaminoso. E já acontece tanta coisa ruim, imagine se Satanás estivesse no controle de todas as coisas. Como seria este mundo? Seria o fim da humanidade, ok? Mas graças a Deus que todas as coisas estão nas mãos de Deus, inclusive o controle da igreja. Por isso que a igreja, ela vence todos os desafios que o inimigo impõe sobre a igreja. E o que acontece? Muitas das vezes esses desafios vêm e a igreja consegue vencer, como diz na palavra, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor, contra a igreja desse Deus vivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Ele, o Messias, Jesus, consagrado por Deus,
tão esperado por Israel para consertar o seu mundo perturbado, pisou aqui nessa terra. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ora, Israel estava ali aguardando a vinda do Messias, mas quando ele esteve na terra, Israel simplesmente rejeitou, não aceitou a esse Salvador. Mas a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então esse Jesus, que é o cabeça da igreja, ele também é o Messias, ele é consagrado por Deus. É esse Messias tão esperado por Israel, apesar de Israel rejeitou o Salvador. Mas a igreja não. A igreja é formada pelas pessoas que reconhecem esse Salvador. A igreja, ela é formada pelas pessoas que reconhecem que Cristo é o Messias, que Cristo é o Salvador do mundo, que Cristo é aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, em prol de redimir a nossa alma, em prol de nos lavar e redimir a nossa alma de todo o pecado. Então ele é o Messias consagrado por Deus. Como cristãos, ou como crentes, podemos confiar que Cristo venceu a batalha final e tem o controle de tudo, meu amado irmão. Pode confiar em Cristo, pode confiar nesse Salvador, pode ter certeza, está escrito na palavra, Cristo venceu a batalha final. É claro que o inimigo das nossas almas, ele vai ser vencido de uma vez por todas, para sempre. Ele já está derrotado, ele já está sendo expulso deste mundo pelo poder da palavra de Deus, pela autoridade que Cristo dá à igreja. O inimigo deste mundo, o inimigo das nossas almas, ele já está sendo expulso deste mundo. Então nós não precisamos temer a nada, meu amado irmão. Se você pertence a Cristo, se você serve verdadeiramente a esse Deus, você não precisa temer a nada. Nós não precisamos temer a nada, nem mesmo a morte, nem mesmo a Satanás. A gente não precisa ter medo de nada, nem da morte, nem de Satanás. Eu sei que a morte muitas das vezes é assustadora, mas o apóstolo Paulo disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte era o pecado, mas Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, padeceu pelos nossos pecados, apagou todos os nossos pecados, e dos mesmos ele não lembra mais. Então essa é a derrota de Satanás, meu amado irmão, porque Satanás quer condenar o ser humano, mas Deus dá o livramento ao homem, quando envia Jesus Cristo aqui na terra para morrer naquela cruz do Calvário, e ali Deus dá esse livramento para a humanidade. Por isso que nós glorificamos a esse Deus vivo, porque Jesus, ele não está morto, ele ressuscitou, ele venceu. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, esse Deus é vivo, esse Deus está vivo, aleluia. Bendito é o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Ele está vivo e reina para todo sempre, e vale a pena servir a esse Deus, vale a pena andar nos caminhos do Senhor, vale a pena pertencer à igreja do Senhor e ter Cristo como esse cabeça que vai governar a sua igreja. Olha, Cristo, ele é
é o cabeça da igreja, porque ele governa a igreja, porque aqueles que são da igreja, para aqueles que pertencem à igreja, que servem a Jesus, eles são governados por Cristo. Eles são governados por esse cabeça, meu amado irmão. Nós somos governados por Cristo. E nós, digamos assim, se alegramos por causa disso. Porque Cristo governa sobre a sua igreja. Porque Cristo governa a nossa vida. A igreja como o corpo de Cristo. A gente vê isso na Bíblia. Em Efésios, no capítulo 1 e versículo 23, diz assim: que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha que versículo aqui esclarecedor sobre essa questão de sermos o corpo de Cristo, né? Efésios 1, 23. Então, está falando aqui que nós somos o corpo de Cristo, ok? E a gente pode perceber que, como corpo, cada um de nós, né? Cada um de nós que pertencemos à igreja do Senhor, nós temos funções a desempenhar neste mundo em prol do reino de Deus, ok? Deus nos chama para a igreja para nos salvar, mas não apenas para nos salvar, mas Ele também tem algo a mais a operar no meio da sua igreja. Ele quer usar o seu povo. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que Deus quer também te usar. Deus quer te usar como um servo dele aqui na terra, para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade de Deus, para desempenhar funções aqui nesta vida em prol do reino de Deus. Existem muitas funções que a gente pode realizar aqui na terra em prol do reino de Deus. Existem pessoas que, pregam a palavra, outros, Deus dá o dom de ficar ali intercedendo, orando pelos seus servos, pela sua igreja, orando para Jesus curar, orando para Jesus enviar missionários, orando para Jesus abençoar a obra. Existem pessoas que têm o dom de evangelizar, existem pessoas que evangelizam, outros que contribuem, outros que vão pregando a palavra, e assim, meu amado irmão, a obra de Deus vai sendo realizada. Então existem diversas funções. O que é certo é que não há inúteis na casa do Pai. Deus quer te usar. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que você não é inútil. Que Deus, Ele tem algo a realizar através de você na obra do Senhor Jesus Cristo. E você pode descobrir isso através da oração, através da leitura da palavra. Você pode descobrir. Converse com Deus, converse com o Pai Celestial e pergunte para Ele o que é que você pode ser útil na obra de Deus. E Deus vai mostrar, porque Deus mostrou para mim e Ele vai mostrar também para você. Então converse com o Pai, converse com o Senhor, porque Deus, Ele quer te usar. Cristo, Ele cobre a igreja de dons e bênçãos. A gente sabe que a bênção maior que Deus pode dar ao ser humano é a bênção da salvação. Essa é a maior bênção que Deus pode dar ao ser humano. Mas Deus, além da salvação, Ele cobre a sua igreja de diversos dons. Existem dons aí, meu amado irmão. Olha, tem dons da pregação da palavra, o dom da profecia, dom da revelação, dom de discernimento do Espírito. Existem dons espirituais, existem dons ministeriais. Tudo isso são funções que, se você buscar, você vai encontrar, porque eu vou dizer para você, Deus, Ele quer preparar o seu povo. Deus, Ele quer preparar o seu povo, por isso que Ele distribui para a igreja diversos dons.
diversos dons e talentos e bênçãos. Você pode ser usado também, olha, louvando a Jesus. Você sabia que o louvor também ganha alma para Jesus? Muita gente aceita Cristo através do louvor, por causa de um louvor, por causa de um hino, cantado ali com unção, na presença. Quando a gente realmente está ali cantando e adorando a Jesus, fazendo aquilo para Deus, então Deus ele vai ali recebendo aquele serviço, aquele louvor entoado na presença de Deus, e ali aquele louvor pode até curar pessoas. Eu já vi pessoas sendo curadas através do louvor, porque Deus opera no meio dos louvores. Deus habita no meio do louvor. Pessoas são curadas, pessoas sentem a presença, pessoas são renovadas através do louvor também. Então, Cristo, ele distribui dons e talentos na obra do Senhor, e são diversos dons, diversos talentos que Deus distribui para o seu povo. Deixa Deus te usar na terra, meu amado irmão. Você faz parte do corpo de Cristo e de repente você pode até estar aí parado, mas Deus não quer você parado. Olha, Deus não quer esse corpo parado, Deus quer que esse corpo esteja em movimento. Deus quer que a igreja esteja em movimento, anunciando a palavra, anunciando o evangelho da salvação. Porque muitas das vezes vidas estão aí, olha, perecendo sem entregar a sua vida a Jesus, e a igreja do Senhor, ela tem que pregar a palavra mesmo, a tempo e fora de tempo, como diz a palavra. Não existe assim um tempo para pregar, todo tempo é tempo de pregar a palavra. Devemos pregar a tempo e fora de tempo. É assim que a gente faz a obra de Deus, é pregando a tempo e fora de tempo. E assim a gente tem anunciado, e assim a gente tem proclamado a palavra, e assim Jesus vai salvando, e assim Jesus vai abençoando. A igreja, ela deve ser a plena expressão de Cristo, pois ele é a plenitude absoluta. A palavra de Deus em Efésios, no capítulo 3 e versículo 19, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios, capítulo 3 e versículo 19, né? Aqui eu estou usando mais um versículo aqui dessa carta aos Efésios, porque essa carta aos Efésios, ela mostra a igreja como um corpo de Cristo, ok? Ao ler Efésios, será importante lembrar o seguinte, que esse livro, essa carta, que é um livro também, né, foi destinado a toda a igreja, ok? Isso aqui é uma carta destinada a toda a igreja. Essa carta aos Efésios não é endereçada apenas a uma só pessoa. Então isso aqui não foi uma palavra destinada apenas a uma só pessoa, mas foi endereçada, essa palavra, ela foi anunciada, ela serve para toda a igreja do Senhor. Então, se você faz parte da igreja do Senhor, então, inclusive, nem só a carta aos Efésios serve para toda a igreja, como também as outras epístolas também, como a de Coríntios e outras cartas que você vê na Bíblia Sagrada, escrito pelos apóstolos, que você vai ver que são mensagens que são direcionadas para que o povo de Deus seja cada vez mais aperfeiçoados.
Não é que a gente seja aqui perfeito, não. Nós não somos perfeitos. Perfeito é Jesus. Jesus é quem é perfeito. Por isso que ele é o dono da igreja. Por isso que Jesus é o cabeça da igreja. Porque ele é perfeito. Nós, seres humanos, ainda somos falhos. Porque enquanto nós estivermos aqui neste corpo corruptível, enquanto estivermos aqui nessa terra, a gente vai cometer falhas, sim, deslizes, pode cometer. Claro, isso não é uma liberação para pecar, mas a pessoa, por mais que tente não pecar, porque a gente tem que buscar não tentar, não cair em tentação, não cometer os pecados. Mas, muitas das vezes, as pessoas caem na tentação, nas ciladas do maligno. Os pecados, eles podem ser por pensamento, por palavra, por ação. Então, nós não somos perfeitos, mas Cristo é perfeito. Por isso que ele é o cabeça da igreja, por isso que nós adoramos a ele, porque ele é perfeito. Nós não adoramos a homens aqui da terra, nós adoramos a Jesus. Nós adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque ele, a Trindade Santa, merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Então nós adoramos a Jesus porque ele é o Senhor de toda a glória. Foi ele quem veio aqui e fez o sacrifício que era necessário ser feito em prol da salvação do homem. E o homem, ele tem que ser grato a Jesus. O homem tem que ser grato a Jesus entregando a vida a ele, entregando a vida a Cristo. E ao entregar a vida a Cristo, vai fazer parte da igreja, desse corpo de Cristo, que está revelado aqui que Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Está revelado. E isso você vê não só nessas passagens que eu li aqui até agora, de Efésios, mas você vai ver outras epístolas, outras cartas também confirmando isso. Como, por exemplo, em Romanos, no capítulo 12, o versículo 4 e 5, que diz assim, foi um texto onde Paulo também, porque o apóstolo Paulo, ele usou essa metáfora em várias passagens bíblicas, comparando a igreja ao corpo de Cristo. Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5, diz assim, porque assim como em um corpo nós temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha só, olha o que está revelado aqui, meu amado irmão, que nós somos o corpo de Cristo e também nós somos membros uns dos outros, ou seja, como o corpo de Cristo, nós estamos unidos em uma mesma fé, unidos adorando ao mesmo Deus, e somos membros uns dos outros, como está aqui a palavra de Deus revelando. A Bíblia diz que o corpo de Cristo aqui tem muitos membros. Existem muitos membros no corpo de Cristo. Porque a igreja do Senhor, ela é comparada a um corpo porque ela é como esse corpo. O corpo que a gente tem. Não existe vários membros nesse corpo? Existem os braços, existem as mãos, existem as pernas, existem os ouvidos, não é isso? Cada membro não tem a sua função. A mão serve para quê? Para pegar, e serve para muitas coisas. Os pés também servem para dar aquele firmamento, para a gente se firmar, para a gente ficar em pé, para andar, para caminhar. As pernas servem também para isso, ok? A boca serve para a gente se alimentar, o nariz serve para a gente respirar,
e também sentir o olfato, né, o cheiro das coisas. Então, cada membro do corpo tem a sua função. Do mesmo jeito é na igreja do Senhor. Um canta, um prega, outro evangeliza, outro ora. Alguns Deus chama ali para contribuir também na obra do Senhor. E assim a obra de Deus vai sendo realizada, meu amado irmão. Um vai intercedendo pelo pastor, pela igreja, vai orando. Tem muita coisa para ser feita na obra do Senhor. Até limpar uma igreja é fazer a obra. Imagina aí, se a gente chegar na igreja e a igreja estiver suja. Mas alguém limpa, está fazendo a obra. Até limpar o banheiro da igreja é fazer a obra de Deus. Não é humilhação, mas é fazer a obra de Deus. Se você faz para Deus, até limpar a igreja você está fazendo ali a obra do Senhor. Faz parte. Organizar ali o local do culto, abrir a igreja, tudo isso são funções. Organizar um trabalho evangelístico, colocar uma caixa de som na rua, juntar o povo e pregar a palavra, faz parte, isso também é obra de Deus. E assim a obra vai sendo feita, porque na igreja tem vários membros e cada membro tem a sua operação. Cada membro ali vai sendo usado por Deus de maneira tal que, se esse corpo não estiver parado, meu amado irmão, o reino das trevas está derrotado, viu, para sempre. Claro que o inimigo já está derrotado e vai perder mais e mais, mas essa igreja em movimento, ela vai ganhar muitas almas para o reino de Deus. Então esse corpo tem que se movimentar, esse corpo tem que agir e cada um fazer a sua obra. A obra a obra de Deus, a obra que Deus tem reservado para cada um fazer. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, do 12 ao 18, fala também sobre isso, confirmando a palavra, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus é quem governa todas as coisas, meus amados irmãos. Então, se Deus lhe chamou para louvar, louve, faça a obra do Senhor. Mas você pode até dizer assim: mas eu louvo e não prego, então eu não sou do corpo. Não é assim. Quem prega é porque foi colocado ali no corpo para pregar a palavra. E quem louva é porque foi colocado ali para louvar. Faz parte do corpo, ok? Faz parte do corpo. Imagina aí se a orelha dissesse assim: porque eu não consigo andar. A orelha, porque a gente não anda com a orelha, a gente escuta com a orelha, né? Com os ouvidos, a gente escuta. Serve para escutar. Imagina aí se a orelha quisesse andar, como era que seria? Não seria engraçado, né? Seria engraçado. Porque a orelha não foi feita para a gente andar com a orelha. É as pernas, que a gente anda com as pernas. Então, cada membro é colocado no corpo assim como Deus ordenou, ok? Como Deus ordenou. Em Colossenses, no capítulo 3 e versículo 15, diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo,
domine em vossos corações e sede agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Olha, meus amados irmãos, diz aqui a palavra que está falando sobre o corpo também, da igreja como um corpo, para a qual também fostes chamados em um corpo. Ou seja, esse texto aqui está comprovando o que a gente tem pregado aqui neste momento. Tem comprovado que a igreja é esse corpo e que a gente deve ser grato a Deus. O versículo finaliza assim e diz: e sede agradecidos, ok? Agradecer a Deus, agradecer por pertencer a esse corpo de Cristo, por pertencer à igreja do Senhor. A imagem de um corpo mostra a unidade da igreja. A unidade da igreja. Aí está a unidade da igreja, ok? É cada um fazendo a sua função. É todos se ajudando ali, ajudando uns aos outros. E assim a obra vai caminhando. Nós somos membros uns dos outros. Eu oro por você, você ora por mim, e assim a igreja vai caminhando. É assim. Nós somos membros uns dos outros. Um depende do outro e todos dependemos de Cristo. Assim é o corpo de Cristo, meu amado irmão. Cada membro ele está envolvido como os demais ao executar a obra de Cristo na terra. E nós não devemos, muitas das vezes, tentar trabalhar ou servir ou adorar por nossa própria conta, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então nós precisamos do corpo inteiro, estar unido. Então você vê aqui que a igreja do Senhor é esse corpo, e nós precisamos dessa unidade, nós precisamos estar juntos, glorificando, exaltando ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Então, que venhamos cada vez mais servir a Deus, servir a esse Deus vivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo. E a igreja está aqui comparada a esse corpo, por causa que realmente é um corpo, a igreja, que serve a Deus, que proclama a palavra, e assim essa palavra tem o poder de salvar vidas, tem o poder de arrancar vidas da escuridão, das trevas, colocar na maravilhosa luz, que é a presença de Jesus, que é a presença de Deus. Então essa é a palavra de hoje. Que Deus vos abençoe.